Estamos de volta. O cenário político brasileiro e o comportamento do eleitor é o tema de hoje do nosso programa. Participam Liana Lius, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Weinstein, professor de História também da UFPE, e ainda Joanildo Buriti, cientista político da Fundação Joaquim Nabuco. Vou retomar aqui as questões que foram já colocadas por vocês no primeiro bloco, analisando um pouco aí o comportamento desse eleitor brasileiro, e a gente estava falando de um eleitor de classe média. E o que eu tinha colocado na abertura do programa era: esse eleitor, num dado momento, foi para a rua, e, num dado momento, esse eleitor se retraiu. Quando ele vai para a rua, pedindo o fim da corrupção, pedindo impeachment, era o PT quem estava no comando, que é um partido de bases sindicais, de bases populares. Quando esse eleitor se retrai, a gente tem um governo representado por partidos e por políticos ligados àquilo que a gente costuma chamar de elite brasileira. A pergunta é: por que a reação, num primeiro momento, quando era um governo do PT, e por que a retração, no segundo momento, quando não faltam aí denúncias de corrupção? Eu vou, só para ilustrar, a gente tem um clipezinho que circulou muito e circula ainda na internet, que mostra um pouco o comportamento desse eleitorado no momento que foi um comportamento mais, digamos, histriônico. Vamos assistir ao clipezinho e depois vocês comentam, por favor. Começar? Posso começar? Pode. Tem um pouquinho a ver com o que estava falando no bloco anterior, porque nunca foi sobre a corrupção, né? A corrupção, como o Flávio colocou muito bem, né, é um tema que vai mexer com a moral, mas a questão nunca foi sobre a corrupção, né? Porque se tivesse sido contra a corrupção, estariam muito mais mobilizados, porque esse governo é infinitamente mais corrupto, né? A questão sempre foi em relação a uma possibilidade de dar dignidade à parcela da população que é eleita, inclusive por esse governo, através da militarização no Rio de Janeiro, né, como inimigo interno, que é o negro e pobre, né? Então, nunca foi em relação à corrupção. Eu acho que a grande mágoa da classe média, o grande ressentimento da classe média, é que a classe média brasileira, ela sempre se percebe um degrau acima da sua posição social. Ela não se percebe como o lugar que lhe concerne, que é, de fato, o médio, né? Ela é a classe, de fato, média. E ela, essa perspectiva, né, que ela foi se concretizando com o PT, de uma garantia de direitos sociais mínimos à parcela da população, que é o inimigo interno, basta a gente pensar na questão da PEC da empregada doméstica, né? Isso mobilizou essa classe média, né? E o seu ódio, ele veio com uma força muito grande. Então, nunca foi sobre a corrupção. Eu acho que sempre foi sobre a possibilidade da dignidade ao inimigo interno, que é o negro e pobre. Flávio e Buriti. Olha, veja, assim, quando você pensa
a realidade hoje, né, desse país, né? É um país tremendamente cindido, né? Esse videozinho que você mostrou aí, né, é assustador. É um negócio quase fascista, assim, no sentido de você criar mobilizações que incita ódio contra os outros, né? Contra um partido, contra lideranças políticas, etc. e tal, né? E essa cisão que começou a se evidenciar nesses últimos anos, o problema é que ela tem se acentuado, né? A gente não está num estado hoje, numa situação política hoje do país, um grau de complexidade que chega a ser assustador, né? Porque essas pessoas, por exemplo, essa classe média genérica que estamos nos referindo aqui, né? Que, de certa maneira, parecia se incendiar contra a corrupção, né? Ela vive uma espécie de dissociação cognitiva, afetiva, emocional, sei lá que de natureza porque ela nunca reconhece em si mesma os seus atos de corrupção, né? O seu pagar dinheiro para o policial não multar, né? Imposto de renda, acham absolutamente normal poder fraudar o imposto de renda, né? Você chega no consultório médico e pergunta, com ou sem recibo? Ele vai pagar ou não em função de ter que registrar essas coisas. Então, há uma cultura que permeia as relações cotidianas desses segmentos de classe média, que são profundamente corruptas, mas eles não se enxergam desse modo, né? Eles não entendem isso como sendo atos de corrupção. A corrupção está no outro, né? E por conta dessa dissociação que eu mencionei, né? Essa mobilização dele se torna possível em torno dessa temática. E a gente começou a ver, por exemplo, se a gente reporta aquele episódio bizarro lá do voto do impeachment, né? Quantos, depois daqueles que fizeram, né, pronunciamentos que votavam contra a corrupção, depois foram presos em operações da polícia? Essa semana, ou semana passada, um desses manifestantes de internet que fazia coisas desse tipo foi preso numa operação da PF, né? Quer dizer, veja, é gente que tem práticas criminosas, não é só corrupta, é criminosa, né? Mas não se vê como corrupto. Corrupto é esse outro, né? E essa fabricação meio que fugiu do controle hoje do país, e a gente tem essa sociedade cindida, que sempre foi uma sociedade, né, fraturada de diversas maneiras. Mas, no campo da política, né, essas fraturas, quando se acentuam do modo como está agora, a gente começa a beirar situações muito perigosas institucionalmente falando, né? Muito perigosas. Buriti. Eu vou explorar um outro aspecto que tem a ver com uma dimensão histórica da formação do Estado e da relação entre o Estado e a sociedade no Brasil, né, que é um Estado construído sobre uma baixíssima participação popular, com uma resistência enorme a fazer qualquer apelo à participação popular, né, e sempre muito pronto a se proteger contra a participação popular. Por outro lado, você tem uma classe média que, nesse contexto, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista político, emerge sob a bandeira do mérito, das qualidades, das competências que ela trazia e que não dependeriam daquelas redes de compadrio, de clientelismo, etc., que sempre fizeram a história do Estado, né? E da relação do Estado com a sociedade. Então, a ideia do mérito, ela vem acompanhada de um ressentimento contra quem não tem o mérito e que, por acaso, tem a oportunidade de ocupar espaços que, segundo essa percepção da classe média ou desses meritocratas, né, não garante que o mérito é o meio de acesso, né? Então, o que aconteceu no Brasil nesse último período foi uma ampliação muito grande da base de acesso a serviços e a consumo na sociedade brasileira, que muito poucas vezes, talvez nunca, tenham sido tão amplas
na história dessa república, e isso acirrou esse ressentimento de que as pessoas estavam entrando pelas portas dos fundos, e os que realmente tinham o mérito, a qualidade para ter acesso àqueles bens e àqueles serviços, estavam agora tendo que dividir um bolo limitado com uma quantidade muito maior de comedores. Né? Então, esse componente que envolve questões psicossociais, políticas, históricas, né? É um dos ingredientes disso que também a gente tem falado muito nos últimos anos, que é o acirramento nas relações. Né? Esse clima de animosidade e de antagonismo que se difundiu amplamente na sociedade brasileira e que ele se volta tanto para cima, e aí vem todos os fantasmas da corrupção, dos políticos corruptos, etc., quanto para baixo, ou seja, do pobre e do negro e da mulher, e, enfim, de vários outros grupos que, sem terem as qualificações ou o mérito suficiente, agora estão tendo acesso às mesmas coisas que antes a classe média tinha que brigar para ter. Né? Educação, saúde, transporte, o consumo cultural, etc. Então, eu acho que esses elementos levam a que essa reação ou esse acirramento aconteça e se liguem esses pontos da corrupção e do ressentimento, né, contra o acesso. Uma pergunta que precisa ser respondida rapidamente, porque o tempo da gente nesse bloco está acabando. A gente poderia dizer que há setores da classe média hoje namorando, flertando com ideias fascistas? Eu acho que tem setores grandes. Eu acho que é mais do que a classe média no Brasil. E a gente precisa lançar um olhar um pouco além do Brasil. Né? É claro que, se a gente toma algumas pesquisas em nível latino-americano que têm sido feitas nos últimos anos, tem um instituto chamado Latino Barômetro, que produz anualmente, né, pesquisas de opinião em escala latino-americana e caribenha. Uma característica muito interessante dessas pesquisas é que, primeiro, o Brasil ocupa ou os extremos inferiores em termos, por exemplo, de adesão democrática, valorização das instituições, confiança no governo, confiança nos partidos, etc., como ele também ocupa o topo no que diz respeito a atitudes de desconfiança em relação à população como um todo, a ideia de que o governo sempre age em benefícios de poucos e é feito exatamente por esses poucos. Enfim, então, essa fragilização, tanto das instituições como da percepção e da adesão que as pessoas dão a elas, é extremamente preocupante no Brasil e coloca o Brasil numa posição extremamente desfavorável no conjunto da América Latina. Vou te interromper. Preciso fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouco. Até já.